Agora escute aqui. As pessoas confundem, acham que o Pentecoste é só para gente que não sabe ler nem escrever, é para a pobreza. E os ricos se acham superiores, mais importantes. Mas quando Deus quis revelar o Pentecoste pleno, Ele não revelou aos analfabetos Pedro e João, os pilares da fé. Como assim, pastor? Capítulo 4, verso 13 de Atos dos Apóstolos. Quem está ouvindo Pedro pregar está dizendo: não são, pois, esses homens iletrados, sem cultura? Como, pois, os ouvimos falar com tamanha eloquência? Para Pedro e João, Deus deu alguns dons. Aí para Paulo, que o meu levita que também aqui hoje disse que era um homem que tinha dupla cidadania. Paulo era um erudito. Paulo entrou em Atenas, a capital intelectual do mundo antigo. Chegou a ele lá, um homem de 1,5 metro de altura, uma cabeça desse tamanho, calvo por natureza. Há quem diga que era manco de uma perna e caolho. Olha só, e você ainda se acha feio. Na carta aos Gálatas, ele diz aos irmãos: o amor que vocês têm por mim é tão grande que vocês tirariam seus olhos e me doariam eles. Paulo era uma criatura, aos olhos de todo mundo, desprezível, um homem minúsculo. Entra em Atenas. Onde ele entra? Capital da Grécia. Para lá. Os gregos até hoje humilham a gente com aquele DNA perfeito deles. Passa um homem bonito na rua, até as nossas irmãs ficam oriçadas dizendo: lá vai um Deus. Ah, Deus grego. Por que será? DNA diferente. Os gregos eram bonitos por natureza. Está achando que eu estou falando muito? Digita aí panteão dos deuses gregos. Por favor, não se assuste. Você vai ver Zeus, um peito desse tamanho, uma barriga de tanquinho igualzinha do pastor Jaime, um queixo quadrado, viril segurando um raio na mão. Vai ver as deusas da Grécia: Artemis, Diana, Afrodite, a deusa do amor, todos perfeitos. Aí entra naquele lugar um ser arrastando uma perna. Ele vai andando e o povo vai dizendo assim, procurando uma madeira. Passa Paulo perto daquelas mulheres, aqueles homens, aquelas beldades. Eles procuram uma madeira e dizem: isola. Alguém tem teorias. A mãe dele jogou pedra na deusa. Para nascer desse jeito, o pai não deu o sacrifício a Zeus. Aí entra o nanico na cidade de Atenas, a capital intelectual do mundo antigo. Na avenida da adoração, a primeira imagem, imagem de Zeus, 10 metros de altura, de um Deus com um peito desse tamanho, uma barriga de tanquinho, segurando um raio de ouro. E embaixo, Deus dos deuses. Era para qualquer paroleiro, pregador ir embora. Não, Paulo. Ele avança na avenida, ele encontra a imagem do irmão de Zeus, Hades, uma espécie de morte como a foice. Ele não se dá por vencido. Ele acelera, encontra Poseidon, rei dos mares, uma espécie de sereia, meio homem, meio peixe. Ele atravessa mais um pouquinho, a imagem de Hércules, Teseu. Ele encontra a imagem de Diana, Afrodite, Hera, Hermes, Apolo. Todos os deuses da Grécia tinham um altar. Ele não se dá por vencido. O nanico vai até o último altar da avenida. Aí ele chega no último altar que não tem imagem de nada. Ele olha e diz: aqui eu vou amarrar meu burro. Senhoras e senhores atenienses, vi eu o tamanho de vossa fé nos deuses. O medo que vocês têm de desagradar algum fez vocês erigirem um altar a um Deus que vocês não conhecem, ao Deus desconhecido. A oração chegou até ele, viu? Porque eu sou o sacerdote do Deus desconhecido. Dr. Ronaldo, arrastaram Paulo para o Areópago, parecido com essa igreja, meia lua, na frente, gregos, os pais da democracia. Qualquer pessoa que tinha qualquer coisa para falar, era só subir ali, abrir a boca e aguentar as consequências. Aplausos ou tomate a comer na cara da criatura. E lá sobe Paulo. A figura dele já assustou todo mundo. Ninguém quer olhar um homem que é mal feito pela existência, nanico, feio. Só que Paulo começa a falar com os atenienses no idioma deles. Ele começa a recitar os estoicos. Caraca! Daqui a pouco ele apela para os epicureus. Poxa! Agora, depois de 2000 anos, você vai nas livrarias aqui do aeroporto, está cheio de histórias dos estoicos e dos epicureus. Agora,
Paulo já dominava o assunto. Quando Paulo fala dos estoicos, ele começa a falar sobre o pensamento dele sobre morte, os homens param para ouvir, ganhou os homens. Aí ele começa a recitar os poemas dos epicureus, as mulheres dizem assim, tá vendo aí, marido, aprende com ele, ó. Ganhou a atenção de todo mundo. Quando está todo mundo olhando para ele, ele diz assim, agora eu vou falar o que eu quero. Eu sou sacerdote do Deus que vocês não conhecem. Perguntam quem é ele, ele diz, ele é um ex-carpinteiro. Caminhava sobre a terra, aí alguém diz, Zeus de vez em quando sai do panteão e caminha na terra. Pararam para ouvir porque Jesus tinha semelhanças com os Zeus deles. E aí diz a história que alguém começou a perguntar, seria o seu Jesus ou Yeshua maior do que Hades? Hades era o rei dos mortos, era a encarnação da morte, do mundo, do submundo. E Paulo diz assim, esse aí não precisou nem de Jesus, eu humilhei ele. Como assim, Paulo? Estava pregando lá em Corinto, eu sou pequenininho, botaram uma caixa, eu subi, estou pregando, eu olho lá na porta, quem está lá no culto? Hades. Os gregos, como assim? Hades estava lá no culto, olhando assim para mim, fazendo. Eu já ia correndo quando eu olhei e gritei, ô Hades, Hades, onde está o teu aguilhão, Hades? Ô morte, onde está o teu aguilhão? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Yeshua, o meu Deus. Ô Paulo, seria o seu Yeshua maior do que Poseidon? O Deus dos mares, ele diz assim, eu tenho um amigo, chama Pedro. Pedro diz que um dia eles estavam lá e Poseidon querendo derrubar o barco deles. Se atracaram no mastro porque eles enxergaram no meio das águas e acharam que era Poseidon. Teve um que achou que era Iemanjá. Gritou, olha lá, um fantasma. Aí o fantasma disse assim, sou eu. E Pedro falou, se és tu, me mande ter contigo. E Yeshua falou, vem Pedro. E os gregos, e o que é que Pedro fez? Pedro deu um salto do barco e pisou em cima de Poseidon. E saiu pisando em cima do rei das águas, dizendo que Yeshua é maior do que o rei das águas. Para passar a régua e fechar a conta, ô Paulo, seria o seu Yeshua maior do que Zeus, o Deus, os deuses da Grécia? Onde é que ele mora? Ali, ó. Os gregos eram tão egoístas que o céu deles ficava lá no país deles, no alto de uma montanha, Monte Olimpo, daí a palavra Olimpíada, que também é invenção deles. Os gregos não eram normais. E está lá o panteão dos gregos. Quem mora lá? Zeus, de lá ele governa a terra. Eu imagino Paulo dizendo, vocês têm certeza que ele mora ali? Mora. Então ele não chega nem aos pés do meu Jesus. Por que, Paulo? Porque quando o seu Zeus quer olhar os céus, como ele está no alto da montanha, ele tem que olhar para cima, né? Sim, o salmista disse assim, que ele, quando quer olhar os céus, ele se inclina. Não entendeu? Vou desenhar para você. Zeus ficava ali no panteão, pertinho da terra. Quando Zeus, o Deus da Grécia, queria olhar os céus, ele tinha que olhar para cima. Jesus, quando quer ver o mesmo céu, ele olha para baixo, porque ele está acima do céu, das estrelas, das galáxias. Ele está acima de todo o potentado. Foi assim que o apóstolo convenceu os homens e as mulheres de Atenas a crerem no poder de Yeshua.